Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Hashtag fique em casa, ok? Então, estou aqui com vocês esse período agora para a gente desenvolver aí em poucos minutos, vamos tentar ser breve, o assunto da nossa aula, tá bom? Então, assim, a gente vem falando sobre as origens da filosofia, né? Vocês devem se recordar das últimas videoaulas que a gente trabalhou, né? Onde a gente tratou esse assunto, né? Como a filosofia se desenvolveu, como ela, né, nasceu lá na Grécia, nas suas colônias gregas, que fatores contribuíram para que essa filosofia nascesse, surgisse, se desenvolvesse, não é? Qual a diferença da filosofia grega para as filosofias de outros povos? Por que que a filosofia ela é considerada grega, né? Afinal de contas, ela é um conhecimento racional, né, que foi desenvolvido pelos gregos, simplesmente pelo fato dos gregos, né, terem tentado, né, se distanciar do pensamento religioso, né, e do pensamento supersticioso da época, né? Então, assim, pessoal, partindo dessa ideia, desse pressuposto, vale lembrar que existem várias formas de conhecimento, ok? A filosofia é uma delas, tá? Quando a gente fala de conhecimento racional, a gente pensa na filosofia, que foi a primeira forma de conhecimento racional que surgiu, e as ciências, ok? Que se desenvolveram a partir da filosofia. Mas como era antes, né? Como que o homem se guiava, como que o ser humano se guiava, como que ele explicava as coisas, as questões que lhe vinham à mente, né? A origem do mundo, a origem das coisas, por que chove, por que tem terremoto, por que tem pessoas que são ricas, pessoas que são pobres, enfim, né? Então, começou-se a desenvolver o que a gente chama de mitologia, né? A mitologia foi a primeira forma que o ser humano, desde lá dos homens das cavernas, né? A gente encontra as pinturas rupestres que nos mostram isso, né? Os homens, o ser humano, desenvolveu aí histórias, narrativas, para tentar explicar, para tentar solucionar essas questões, né? A gente chama isso de cosmogonia, que é uma palavra grega que quer dizer a origem do cosmos, a origem das coisas. E a cosmogonia, ela se pautava no mito, nas histórias mitológicas. A própria palavra mito, mitologia, quer dizer estudo do mito. E mito é narrativa. O que é uma narrativa? É uma história, né? Então os homens criavam essas histórias e a partir dessas histórias eles buscavam explicar as questões que afligiam a eles, né? Então, por exemplo, chove porque o deus da chuva quer que chova. São as lágrimas do deus da chuva, né? Os gregos, por exemplo, diziam que o trovão era um fenômeno causado por Zeus. Né? Para os nórdicos, o trovão era um fenômeno causado pelo deus Thor. Né? Os nossos indígenas brasileiros também associavam a outros deuses, como Tupã, enfim. Né? Então a mitologia ela se pauta, né, nessas histórias. Tá? Dá para a gente dizer que a mitologia ela é totalmente descartável, que ela é totalmente inútil? De forma alguma, né? Porque a mitologia ela tem também a sua sabedoria. Né? Só que assim, ela não é uma sabedoria pautada na razão, ela é uma sabedoria pautada nos símbolos, né? Então ela é carregada de símbolos. E para você entender um mito, você precisa fazer, né, esse estudo dos símbolos. A partir da leitura desses símbolos, você vai tentar compreender o que aquele povo estava querendo dizer com determinado símbolo. Tá? Por exemplo, né, Eva comeu a maçã não, o fruto proibido. O que seria esse fruto proibido? Quem Eva representa? Então, assim, o mito ele nunca pode ser levado ao pé da letra, né? Ele precisa ser lido a partir dos seus símbolos, tá? Existe uma outra coisa também, uma outra forma de conhecimento, que é uma forma de conhecimento que todos nós temos, né? Que é também, nasceu ali juntamente com o mito, que é o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é uma ideia simplista, uma ideia simplificada que fazemos das coisas, né? Então, assim, tem um filósofo, por exemplo, que eu gostaria de citar para vocês, que é o filósofo Antonio Gramsci, filósofo italiano, né? Conhecido por ser um filósofo de pensamento marxista, né? Filósofo que viveu aí por volta do século XIX. Ele nos dizia que o senso comum é a partida,
Tá? Imagina o ponto de partida, né? Então tudo brota, nasce a partir do senso comum, tudo em matéria de pensamento, né? Então quando a gente quer conhecer alguma coisa, explicar alguma coisa, a primeira coisa que a gente usa é o senso comum. Ele é a partida. Então ele não é totalmente descartável. O problema é que a gente não pode parar nele, né? Porque o senso comum ele é uma explicação muitas vezes ingênua e simplista das coisas. O próprio mito, ele deriva do senso comum. Né? Então, assim, o pensamento filosófico e o pensamento científico, para serem considerados um pensamento filosófico ou científico, um pensamento racional, ele não pode se pautar, se basear apenas no senso comum. Né? Mas, como eu já disse, e o próprio Antônio Gramsci, filósofo, dizia, o senso comum é a partida. Tá? A gente parte dele, mas não paramos nele. Né? Temos que ir além. Praticando, né, a partir do pensamento lógico, do pensamento racional, não é? Da experimentação, enfim, né, da observação, né, e da reflexão racional, filosófica, inclusive, né, que a gente está aqui citando, é que a gente sai desse senso comum e começa a praticar filosofia, ok? Então, a filosofia, ela rompeu totalmente com o mito e com o senso comum? Não. Né? Então, repito, o senso comum é a partida, né? Essa filosofia parte dele, e a ciência também, e a mitologia, ela não foi totalmente descartada, né? Ela foi, inclusive, utilizada pelos filósofos, né? Eles não conseguiram romper totalmente com ela, né? Eles tentaram. Né? Até hoje existe uma relação conflituosa, né, da filosofia com os mitos, da ciência com o mito, com a religião também, porque são formas de pensamento, de conhecimento que são pautados mais na fé. Né? E a filosofia e a ciência são pautadas na razão. Tá? Então é isso, meus queridos alunos. Espero assim que eu tenha sido bem claro, elucidativo, né? E se vocês tiverem dúvidas, por favor, as façam, né? Comentem, que aí a gente pode trocar aqui uma ideia sobre o assunto, tá bom? Tenham uma boa noite. Eu tô falando de noite, tá, gente? Tenham uma boa noite. Tchau.